Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextou mais uma vez, graças a Deus. Nós estamos na UTI, mas não estamos doentes. Nossa função aqui é tratar o desconhecimento. Hoje em dia, desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, a gente pratica muito mais, a gente firma muito mais contratos consumeristas do que contratos civis. Você liga a televisão num canal pago, é consumo. Você vai à padaria comprar o pão, é consumo. Só que hoje em dia, grande parte, quase 100% desse volume de contratos que você faz todo dia são digitais. E isso criou benefícios incomensuráveis, mas também riscos incomensuráveis que não param de crescer e de se aprimorar. Por isso, eu trouxe aqui uma grande autoridade em direito digital que conhece a fundo não só o direito digital, mas os fatos que estão a cada dia e se aprimorando em golpes, crimes que acontecem na internet. Como ele mesmo colocou antes da filmagem, gangues criminosas migraram do mundo físico para o virtual. É uma honra recebê-lo aqui, Dr. Francisco. Muito prazer. Obrigado por ter vindo. Prazer, eu agradeço muito. É uma grande honra estar aqui contigo, eu espero poder contribuir. E já começando respondendo como é que eu cheguei até aqui, quer dizer, na realidade eu sou advogado há cerca de quase 40 anos, 35 anos. Além de advogado, eu também cursei filosofia e tenho algumas especializações em direito de telecom, fui diretor jurídico de uma grande empresa multinacional aí durante muitos anos. Hoje também tenho lá o meu escritório jurídico, que funciona muito nessa área do direito digital, e presido atualmente a ADDP, que é a Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor. E por que eu senti a necessidade da gente ter uma associação que tratasse de dados pessoais e dos golpes, né? Eu senti pelo seguinte, no momento em que graças a Deus, eu trabalhava numa empresa de tecnologia que acompanhou então toda essa tecnologia celular, por exemplo, 2G, 3G, 4G, 5G, então eu pude ter o conhecimento não só jurídico, mas técnico de como o negócio, como as coisas se desenvolviam. Isso me deu a possibilidade de perceber como os golpes também começaram a acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Por outro lado, eu assistia programas de televisão, assistia programas de rádio de vários locais e eu falava o seguinte, peraí, as dicas que estão sendo dadas não são dicas efetivas para se prevenir golpe. Estão se dando dicas lugar comum. E eu até, para me especializar mais ainda, fui fazer mais uma especialização, dessa vez em direito digital. Então, são algumas especializações, a última justamente no direito digital, porque daí eu falei, eu quero poder ter autoridade para poder falar. E aí, conforme eu fui mergulhando nesse universo, eu percebi o seguinte, não existem dados confiáveis. Então fica aquela coisa assim, o número de golpes cresceu, mas cresceu qual golpe? Mas cresceu em qual região? E você está dizendo que o número de golpes cresceu com base em quê? E aí nós desenvolvemos na associação, que é justamente composta por outros advogados especializados em direito digital, gente de outras áreas, uma metodologia para poder medir o número de golpes. Como que eu posso fazer isso de uma forma confiável? Primeiro, eu tenho que pegar quem sofre um golpe, cerca de 50% faz um boletim de ocorrência. Sim. Muitos não fazem. Então a gente partiu de, vamos fazer um compilado dos boletins de ocorrência de estelionato, que a gente chama de estelionato virtual, é assim que as delegacias vêm classificando. A gente faz um compilado com dado das Secretarias de Segurança Pública de todos os estados do país, une todos esses dados, e aí a gente passa a ter golpes por região, os mais praticados e os menos praticados. Agora, o número, ele nunca vai ser um número exato. Você tem o número das pessoas que efetivamente fizeram o boletim de ocorrência, só que você não tem das que não fizeram. Daquela que levou o golpe, ficou com prejuízo, falou, não vai adiantar nada eu denunciar, porque não vão pegar mesmo. Então, você tem entre 40% e 50% de pessoas que não fazem o boletim de ocorrência. Com isso, você tem um número de golpes que se torna inexato, mas você sabe que o número é muito maior do que o número oficial. Sim, entendo. E aí você consegue identificar, e a gente já é o terceiro ano que a gente faz isso, você consegue identificar ano a ano os golpes que estão em alta. E, por exemplo, existem golpes que as pessoas pouco ouviram falar, mas que as organizações criminosas já estão praticando em larga escala. Porque essa é outra característica, Caio, que é o seguinte, a gente tinha aquela ideia do golpista lobo solitário.
Então você falava assim, o golpista é aquela pessoa, lobo Que legal, solitário, muito legal. é o hacker, tal, não sei o que. Não. Hoje em dia, o lobo solitário, ele pratica um tipo de golpe, que a gente chama de golpe do amor. É aquele estelionatário que convence a pessoa, que faz a pessoa se apaixonar e acaba tentando tomar algum valor dela. O resto é organização profissional, porque você precisa de inteligência artificial, você precisa de uma estrutura digital, você precisa de vários computadores, às vezes você precisa até de um call center. Você já deve ter ouvido falar que eles simulam centrais de atendimento, etc. e tal. Então, é uma estrutura criminosa que requer uma organização criminosa. Acabou o lobo solitário. Então, quando você está dando dica, por exemplo, para golpe do lobo solitário, você está desatualizado. Não é esse tipo de dica, né? E a gente ouve algumas dicas que, por exemplo, sequer parecem lógicas. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa, às vezes eu vejo especialistas dizendo o seguinte, olha, não quer cair em golpes, não clique no link malicioso. Qual é a pessoa que, se soubesse que o link era malicioso, teria clicado? Então, é uma dica que você fala, tá ótimo, quer dizer, você não quer ser assaltado, não saia na rua, quer dizer, não é uma dica efetiva. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, assim, você tem que explicar para a pessoa o que pode ser um link malicioso, quando que aquela mensagem pode chegar de uma maneira a te tapear. Por exemplo, você tá e porque hoje os links, dando esse exemplo do link malicioso, eles são feitos para você cair. Então você está lá em maio, que é a época do seu imposto de renda. Todo mundo está mergulhado no imposto de renda. Então, imposto de renda é uma coisa que está na cabeça de todos. De repente você recebe uma mensagem dizendo, aqui é da Receita, identificamos uma irregularidade na sua declaração de imposto de renda. A tendência de você clicar, porque é um assunto que você está mergulhado, ela é grande. Então você vai ter que parar para pensar e falar, peraí. Então os golpes, eles viram sazonais. Até maio eles estão falando em imposto de renda, quando chega agosto, setembro, eles começam a falar, saiu a sua restituição do imposto de renda, clique aqui para consultar. A pessoa clica, quando vai ter uma Black Friday, eles vão falar, olha, Black Friday chegando, clique aqui. Então, eles te induzem com um assunto que é aquele assunto do momento, e aí você vai clicar. Então, você pura e simplesmente dizer assim, não clique num link malicioso é muito abstrato. A pessoa não vai conseguir enxergar isso. Então, você tem que mentalizar, dar uma educação digital dizendo o seguinte, ó, o golpe ele é de ocasião. Perto do Natal vai ter o golpe do Natal, perto do imposto de renda vai ser do imposto de renda. Hoje ele é um golpe de São uma forma de prevenção, inclusive, né? Isso. E ele é praticado em larga escala. Então você imagina o seguinte, eu mando uma mensagem falando clique aqui. Se eu mandar para uma pessoa, meu lucro é muito baixo. Então eles têm vários aparelhos que a gente chama de torpedeira, que é aquele aparelho capaz de mandar um WhatsApp, um SMS para 2, 3 milhões de pessoas. Então daí sim se torna lucrativo, porque a hora que eu mando para 3 milhões de pessoas, se 10% clicar são 300 mil. E aí eu já estou falando do golpe em grande escala. Sim. Então 300 mil pessoas, se eu conseguir tomar R$100 de cada um, você começa a fazer a conta. Então é assim que eles funcionam como uma indústria realmente que consegue fomentar o golpe, e é por isso que a gente fala, cresce a cada ano, porque eles vão percebendo que vai ficando mais lucrativo. Hoje eu mandei para 3 milhões de pessoas, amanhã eu mandei para 5. Dados nossos, junto com a própria Febraban, é o seguinte, em cada 4 brasileiros, um já caiu em golpe, o que significa que a gente está falando de 25% da população. Então a gente já tem um número muito grande de 40, 50 milhões de golpes. Mas eu te faço uma pergunta, aonde essas quadrilhas conseguem os dados para entrar em contato com as pessoas? Aí eu costumo num volume tão grande assim? Aí eu costumo fazer uma analogia. Antigamente, quando a gente falava em pirataria, você vai se lembrar, a gente falava assim, olha, você quer conseguir o catálogo do nome das pessoas que está na lista telefônica, você vai lá no centro da cidade, lá na Santa Ifigênia, o cara vai te vender um CDzinho com os dados de todo mundo. Sim. Isso se modernizou. Isso hoje você tem a Dark Web, a gente tem 3 tipos de internet, mas você tem a Dark Web, que é a internet mais subterrânea, que é a internet que você navega através de códigos e que você precisa realmente ter um conhecimento informático para entrar lá, mas lá dentro está acumulado base de dados de todos esses vazamentos de dados que acontecem. Então você tem lá, cada vazamento de dado que você vê, por exemplo, vazou dados de 120 milhões de pessoas do gov.br, vazou dados de Ministério da Saúde, do Serasa, do não sei o quê. Esses dados estão compilados e à venda na Dark Web. Então, as quadrilhas, elas conseguem comprar, adquirir e ter os dados. Então, por isso que a pessoa fala, mas
Como que eu não vou acreditar se a hora que a pessoa me procurou, ela falou o nome, o RG, ou então mandou entregar uma encomenda, tinha meu endereço, quer dizer, porque esses dados estão compilados. Então, as quadrilhas adquirem esses dados e trabalham justamente com essa questão da confiança. Então o cara já liga e fala, Caio, você que é o RG tal, CPF tal, mora na rua tal, não sei o que lá, olha, queria confirmar um dado. Então, você fala, pô, cara, já tem 5, 6 dados meus. Na realidade, Isso é bem muito mais comum. ainda. É muito comum, porque eu diria para você que 60, 70% dos golpes partem de um conhecimento dos dados que eles têm. Então, por exemplo, um golpe que se tornou muito comum, que a gente vê aí na televisão quase todos os dias, a gente chama de falsa encomenda. Falsa encomenda é você estar na sua casa, geralmente na data de aniversário, e você recebe lá um buquê de flores. E vem aquela falsa encomenda e vem um motoboy junto, que é um falso motoboy, porque ele é um golpista, e vai dizer para você, olha, você está recebendo essas flores, quer dizer, então, você vê, tinha o seu endereço, tinha o seu nome, e o cara foi na sua casa para te entregar. E falei, para confirmar a entrega, eu só preciso tirar uma foto sua. E você fala, ingenuamente, você fala, tá bom. Só que a pessoa não vai tirar uma foto sua, ela vai colher a sua biometria. Meu Deus. Então, o que ela faz? Geralmente, esse tipo de golpe é assim, como ela já tinha todos os seus dados, ela preencheu tudo num banco digital. Você entra lá num banco digital, que é fácil você abrir uma conta pela internet, nome, endereço, RG, etc e tal. A última fase é a biometria. Então, no momento que ela fala, eu só preciso tirar sua foto, ela tá já com o aplicativo aberto, colhe Como é que eles conseguem fazer isso? Através da foto? colhe a sua biometria, né? E com a biometria colhida, depois tem um aparelhinho, isso eu depois posso te explicar melhor, que já consegue pegar uma foto sua e puxar 5.000 pontos e transformar aquilo quase num 3D. Imagina um holograma. Entendo. Entende? Sim, sim. Então você consegue quase que criar isso. Então você só precisa colher a biometria original e com base nisso esse programa vai armazenar tua biometria e cada vez que ele precisar entrar no banco ele tem isso num programinha armazenado. Meu Deus, eu não tinha ideia disso. E quando ele entra, o que ele faz? Você vai demorar uns dias para descobrir, porque ele vai fazer financiamento, ele vai fazer empréstimo no seu nome, vai fazer uma série de operações bancárias, vai pegar crédito no seu nome, e quando você descobrir, você vai descobrir provavelmente por alguma comunicação do banco ou de algum instituto que teu nome já está negativado. Meu Deus, isso aí eu não tinha ideia, sinceramente, que a sofisticação estava. A sofisticação, eu vou te dar um outro golpe que esse ano está muito em alta e as pessoas não têm ideia, que a gente chama de ligação muda. O que é esse golpe da ligação muda? Alguém liga para você, você atende, fala alô. Do outro lado ninguém fala nada. E você continua falando alô, alô, quem que está falando? 5 segundos que você fala é o suficiente para eles pegarem a biometria da sua voz. Eles capturam a sua voz. E com a sua voz e com a sua imagem, você sabe que a IA cria qualquer mensagem que você queira. E aí você consegue, com essa imagem, com essa voz, mandar, por exemplo, para os seus contatos, falando, olha, eu estou aqui numa emergência, pode me fazer um depósito de tanto, pode me transferir tanto, depois eu te pago em seguida, etc e tal. Esse é um dos golpes que esse ano surgiu, que já está entre os 20 mais praticados no Brasil, que é o golpe da ligação muda. Quer dizer, a pessoa fala, ingenuamente, ela fala, o que tem de mais? Alguém me ligou, não falaram nada, eu desliguei. Antigamente isso era um trote. Hoje em dia não, hoje em dia o cara está roubando seus dados. Então, o que a gente tem de mais precioso, eu costumo dizer, que é o dado pessoal, que o dado pessoal hoje é um ativo. O dado pessoal, quando eu digo dado pessoal, não é só o dado do documento. Sua imagem é um dado pessoal, sua voz é um dado pessoal. E eles conseguem capturar isso. E com isso em mãos, é um conjunto de coisas que eles conseguem fazer. Quer dizer, é nesse nível que a gente está falando de golpe. Por isso que eu falei no início o seguinte, a gente precisa ter dicas adequadas e precisa saber com quem a gente está lidando. Não adianta mais tratar como se fosse um golpezinho e tal, não. O golpe é uma coisa muito profissional. Se você não tomar muito cuidado, tomando cuidado a gente às vezes cai. Não, sim, e eu fico pensando o seguinte, a mídia, digamos, a televisão, eu sempre vejo, com base no que você me disse, uma ênfase em golpes que, perto desses, são as questões ultrapassadas. São. Né? O golpe do amor, por exemplo, teve um programa dominical que perdeu um tempo X para falar assim, sobre isso. O golpe da senha também perdeu. Aparentemente isso está ultrapassado. E você vê, por exemplo, o golpe do amor, ele é um golpe que ele não aparece nem entre os 50.
mais praticados no Brasil. Olha que coisa absurda. Porque ele é ainda do lobo solitário. É um estelionatário muito convincente que vai entrar em contato com alguém, que vai ligar para alguém, e a gente chama isso de engenharia social. Você começa a construir. A gente tem até filmes, né? Tem o Golpista do Tinder e vários outros, em que você constrói, em que você constrói uma relação de confiança. Você não pede logo de cara o benefício econômico. Você constrói primeiro a relação e depois você começa a pedir. Então, esse é o do lobo solitário, só que esse golpe, ele tem um apelo talvez midiático, de você falar, olha, a pessoa acreditava, e às vezes até zombam da pessoa. A pessoa acreditou que estava namorando o Leonardo DiCaprio, acreditou que estava namorando a Gisele Bündchen, então fica aquela coisa... Tem a ver com sofrimento, né? Mas é folclórico, porque é um número muito pequeno de golpes que se pratica nessa questão de golpe do amor, tá? Porque ele requer uma estrutura mais artesanal. Então, o que se pratica é o golpe industrial, é esse que eu mando milhões para as pessoas, porque se eu mando 3 milhões, 5 milhões de mensagens, basta 5% cair. E assim, o que as pessoas hoje podem fazer para tentar se proteger? Por exemplo, a associação deve ter algumas A gente tem inclusive uma cartilha para como as pessoas devem evitar os golpes. Mas vou te dar algumas dicas que são tão simples, que chegam a ser ridículas, mas que às vezes a gente para e fala assim, putz, eu não pensei nisso. Você tem o seu cartão de crédito, que geralmente é um cartão de banco que também é crédito, né? Sim. Daí o cartão tem um número na frente e atrás você tem aqueles 3 números do código de segurança. Se você riscar, apagar aqueles 3 números, você já preveniu metade dos golpes contra o seu cartão. Por quê? Porque qualquer compra online que forem fazer com o seu nome, o nome do seu cartão, sem aquele código de segurança, você não completa a compra. Então eu sempre digo para as pessoas, risque aquele código de segurança, ou memorize, ou anote num caderninho e deixe na sua casa. Ou seja, Interessante, muito bom. você vê, é uma dica muito simples que a pessoa pode ter e que ela acaba sendo eficaz. Quer dizer, a outra é a famosa verificação em 2 etapas, ou seja, qualquer operação com o seu banco, você tem que combinar que o banco tem que te mandar um SMS, que o banco tem que te mandar uma mensagem, um e-mail, o que você combinar com o seu gerente. Mas ele não pode ser efetivado uma operação. E hoje uma grande fraude que existe, que são as fraudes de Pix, elas acontecem pela correria, na ilusão de que eu faço o Pix e não dá tempo de reverter, porque é rápido, é instantâneo na hora. Mas se você tiver combinado com o seu banco, que também no Pix precisa da dupla autenticação, o banco é obrigado a falar, olha, estão fazendo um Pix, estão tentando sacar o dinheiro da sua conta e te manda o negócio. E aí você, só depois, você faz isso. Outra dica que é um contrassenso, assim, muito absurdo, já que a gente estava falando no mundo digital, no mundo virtual, é muito contrassenso a gente falar para as pessoas usarem caderno para anotar senhas. Porque as pessoas anotam as senhas nos aplicativos do celular. Quando a pessoa te furta ou rouba o seu celular, quer dizer, muito facilmente ele vai invadir aquele aplicativo. Sim, claro. Ele não leva 3 minutos para invadir e tuas senhas estão todas ali. Então é assim, apesar de parecer que a gente está voltando para a Idade Média, quando eu falo anote num caderno, eu estou dando segurança para a pessoa. Não, mas eu faço isso, eu sempre ando com os caderninhos no bolso e tenho a minha agenda, e tudo que é a questão do cartão ali, eu vou começar a fazer. Os dados principais ficam ali, num caderno pequeno, numa agenda que fica em casa, e esse caderno pequeno anda só comigo, o cara tem que me matar para tirar, né? Ou seja, e cada vez mais eu percebo o seguinte, salvo engano meu, toda a questão envolvendo os armamentos nuclear dos Estados Unidos está offline. Quase tudo que envolve segurança dos países acaba estando offline. Na realidade é o seguinte, que é uma outra dica. O cloud, a nuvem, né? Ela é um grande ponto de vulnerabilidade de todo mundo. O que as quadrilhas especializadas ficam fazendo o tempo todo é invadir as nuvens, porque nas nuvens é que estão os dados das grandes empresas, das corporações e todo mundo. Já várias vezes, nos últimos dias, não sei se você acompanhou, a Amazon teve que derrubar a nuvem dela. Sim, vi, agora há pouco tempo. Porque teve uma tentativa de invasão massiva, eles identificaram o que eles fizeram, eles derrubaram tudo, eles tiraram do ar, até eles conseguirem conter a ameaça de invasão. Então, mas isso numa Amazon, que é uma nuvem muito qualificada e com nível de segurança altíssimo. Se você tiver numa nuvem que não tem esse nível de segurança, é possível que se invada sim. Então você tem dicas,
que você pode usar, por exemplo, no seu celular e te previne bastante de você não sofrer um golpe. Por exemplo, uma coisa, na mesma linha do riscar um númerozinho, olha que coisa simples. Primeiro, todo mundo deve ocultar o aplicativo do banco. Então, óbvio que é assim, não ande com o aplicativo do banco no celular, mas às vezes você precisa andar com pelo menos um, que é o seu dia a dia, todo mundo hoje em dia paga na aproximação, etc e tal. Oculte. Aprenda a ocultar. Ocultar significa alguém vai abrir os seus aplicativos, ele não vai aparecer ali. Ele vai aparecer oculto dentro de uma biblioteca. E aí, a dica que eu dou, quer dizer, não vou gastar o tempo de todo mundo aqui explicando como ocultar, mas assim, você tem vídeos no YouTube, etc e tal, que se você colocar como ocultar aplicativos no seu celular, vai aparecer ali o passo a passo. Interessante, cara. É. Que interessante. E daí você oculta o aplicativo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que pouca gente faz. Você pega e estabelece um tempo com o seu banco. Você estabelece o tempo da operação. Então você fala assim, passou 1 minuto de operação, ou seja, que eu estou lá fazendo minha operação com o banco, pum, bloqueia. Isso é possível. E te pede biometria, ele pede tudo isso, é possível. É da mesma forma que você bloqueia a tela de início do celular, para depois de tanto tempo ela bloquear, você faz isso com o banco. Então assim, o meu banco, toda vez que eu começo a operação, passou 1 minuto, ele já aparece lá, você já atingiu o limite de tempo, não sei o que lá. Se quiser continuar, tem senha, tem biometria, tem tudo isso. Então assim, o cara pegou seu celular, saiu correndo, em 1 minuto vai bloquear. E ele não vai conseguir desbloquear. Então assim, são várias dicas que você vai dando, por exemplo, celular. Todo celular as pessoas botam lá a senha de acesso, né? E muitas vezes as pessoas põem ou 4 números ou 6 no máximo, tá? Todo celular comporta que você coloque uma senha de 8 ou 9 números. Também você consegue ir lá no menu e fazer isso. A cada número que você aumenta, você sabe que você aumenta bilhões de probabilidades. Então, também você torna o celular mais seguro. Então, são dicas assim, que a gente gosta de dar, que são efetivas, que são práticas, fáceis, né, e efetivas, como essa que eu falei do cartão. Riscou o número, não faz compra online. Alguma instituição, algum banco, alguma instituição já chamou a associação, ou você, ou vocês, para dar palestra e passar isso para o pessoal? Então, isso acontece com frequência, a gente trabalha com a FEBRABAN bastante, porque assim, eu acho que tem que haver um trabalho de união, porque você tem no Brasil 4 ou 5 organizações que estão preocupadas em levantar o tipo de golpe e orientar a população, né? Então, além da gente, quer dizer, você tem a própria FEBRABAN, tô me enroscando. Isso. Além deles, você tem alguns sites de consultoria de segurança, como Kaspersky, etc, então, que fazem esse trabalho. Então é muito comum a gente às vezes estar em fóruns de segurança juntos, né? Você tem uma vez por ano a divulgação daquele Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apresenta todos os crimes e também dá... O que falta é divulgação, porque assim, está se levantando, está se apurando, está sabendo onde é que as coisas estão. Talvez se isso for bem mais divulgado para as pessoas, elas consigam ter uma noção do que está acontecendo, tá? Porque quando você está falando, quando as pessoas se prendem muito no número, né? Então a pessoa fala assim, olha, 20 milhões de golpes no Brasil, tal, não sei o que lá, a pessoa ou vai falar, putz, eu já caí, conheço alguém que caiu, ou então vai falar, uxa, eu quase caí, mas não caí. Mas se você quase caiu, mas não caiu, e não tomar cuidado, como eles vão se aperfeiçoando para te convencer, você vai acabar caindo. Você se lembra na nossa área, ficou famoso o golpe do falso advogado? Sim, pô. Então, eu quase caí, porque eu tinha um processo meu que, para que eu não conduzisse, passei para um colega. De repente eu recebi lá um WhatsApp do contato do colega, dizendo o seguinte, olha, o seu processo, tinha lá o número do processo, tudo bonitinho, acabou. Seu processo acabou, aconteceu. Eu falei, pô, que bom, ganhamos, tal, você vai ter um dinheiro a receber, só que precisa adiantar uma taxa. Na hora que falou, precisa adiantar uma taxa, como a gente é advogado, você não cai. Mas se é um cliente leigo, sim. pode falar, puxa, que bom, vou receber X e eu só preciso pagar uma taxinha. Não, eu tive uma cliente que caiu nisso, ela processou o Estado, era funcionária pública há muitos anos atrás, e de repente ela recebeu um e-mail do escritório que ela havia contratado há muitos anos atrás, dizendo exatamente isso, ó, tá aqui, você pagou, nós vamos te depositar tanto na sua conta. Ela olhou o e-mail do escritório, ou pelo menos com o nome do escritório, ela não teve cuidado de ligar no escritório para dizer, ó, isso aqui é verdade, esse e-mail é verdadeiro. Ela depositou a taxa, R$4.000,
E de repente o dinheiro não aparece, não aparece. Ela resolveu ligar no escritório. Olha, vocês me mandaram e-mail, os caras falaram, mas nós não mandamos esse e-mail para a senhora. Não, mas como não tem o seu nome? Não, É. nós mandamos. Então, você vê que esse exemplo ele já mostra o seguinte: eles têm o nome do escritório perfeito. Muitas vezes a pessoa que te manda um WhatsApp ou um e-mail é perfeito, a réplica do e-mail ou do WhatsApp da outra pessoa. Eu recebi um WhatsApp que tinha inclusive a foto do cara igual é no WhatsApp original dele. Então, é tudo perfeito. Tem o número do processo, tem toda a tua história lá, do processo que tramita. Eles mandam até um resumo do processo. Trata-se de ação assim, assim, assado, só você lê aqui e diz, é meu processo mesmo. Lógico, claro. Então você vê que esse golpe demonstra bem o nível de perfeição e de quantos dados eles têm seu. Além disso, eles têm acesso ao escritório, a algum diretório de contatos do escritório e conseguem acessar todos os clientes sabendo qual é o tipo de processo que cada cliente tem. A insegurança nossa deixou de ser só física, né? A insegurança física, e você tem a capacidade das quadrilhas de se aprimorar é equivalente ao quanto se aprimora, assim, a tecnologia. Eu gosto muito o tema máfia, e eu tirei uma foto e brinquei com meu filho. Falei, ó, você imaginou uma foto dessa junto com o Don Corleone, mafioso? Ia ficar muito bom, não? E meu menino fez, meteu o Don Corleone lá, tô eu e ele, os dois com cara de mano. E você não diz que não é. Não digo, não. Você faz o que você quiser, porque você pode fazer a foto, mas você pode fazer o vídeo. Se você pedir pro seu filho, faz um vídeo em que o Corleone fala comigo, ele vai fazer. Ele vai fazer, ele vai puxar a voz do Corleone, lá do Marlon Brando, lá dos filmes, vai jogar direitinho, conversando com você, na língua que você quiser. Uma pergunta, aonde você acha que isso vai parar? Assim, essa pergunta tem dois vieses. Quanto isso vai piorar e se o Estado tem capacidade para... Porque, assim, veja bem, eu vejo as iniciativas da sociedade civil, como a DD, certo? Mas o Estado, que tem o poder da punição legítima. Em primeiro lugar, onde isso vai parar e se o Estado está preparado para enfrentar isso? Eu vou começar dando um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo. A gente criou há 5 anos atrás, país, a LGPD, que era justamente a Lei Geral de Proteção de Dados. No meio digital, a gente costuma dizer o seguinte, é uma lei que não pegou. Tem muita gente que defende o contrário. Do ponto de vista acadêmico, jurídico, você vai dizer o seguinte, é uma lei de primeiro mundo, é uma lei muito bem feita, ela teve como base a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Perfeito. Então ela é uma lei muito bem feita, mas é uma lei que não pegou. Ela não pegou no poder público por um motivo muito simples. Quando você fala que você tem que cuidar e saber, a lei usa o termo tratamento dos dados do seu usuário, né? Para você dar segurança e tratar os dados do seu usuário, você precisa ter investimento em cibersegurança. Só que o poder público, quando ele tem que fazer um investimento, ele precisa licitar. E aí, vou dar um exemplo para você, ministérios, todos eles vão fazer a licitação. A licitação demora 1 ano. Porque você tem impugnação ao edital, impugnação à habilitação, recurso contra o resultado. Sim, claro. Quando você vai contratar aquela tecnologia de cibersegurança, ela já era. Exatamente. Ela já era. Então você está sempre correndo atrás. A iniciativa privada conseguiu se adaptar melhor à LGPD justamente porque o investimento privado, os bancos, etc., fizeram um investimento na velocidade muito maior e que se necessitava. Então, assim, governo, poder público não consegue cuidar dos próprios dados. Se você pegar os dados que estão circulando por aí, aliás, se você pegar qualquer site de notícia, você vê semanalmente. Vazamento de dados do Ministério do não sei o quê. Vazou o dado de não sei quantas pessoas. Onde deveria haver maior segurança. Vazou a chave Pix do Banco Central de não sei quantas pessoas. Sim. Sabe? Então, está sempre vazando da onde? Do público, do poder público. Então, isso por um lado já mostra que o poder público não consegue responder por conta dessas dificuldades em licitar e implementar a solução, porque assim, se a gente fala todo dia, a tecnologia é cada vez mais rápida, tudo anda cada vez mais rápido, a lei licitatória continua daquele jeito. Caiu a 8666, mas a nova lei também é arcaica. Ela não acompanhou. E em segundo lugar, você não consegue aprovar no Congresso Nacional nenhuma regulamentação e legislação contra as Big Techs, contra as empresas. Isso é um fenômeno mundial, basta ver a posse do Trump.
é que você tem as Big Techs, por exemplo, elas fazem todos os países, são raros os países, mas o lobby deles é muito forte. E no Brasil, você sabe como é que funciona o lobby, quer dizer, um lobby bem feito, realmente, Sim. você simplesmente não coloca nada em pauta. Então, isso também vai criando um distanciamento, porque assim, tudo pode ir na rede social, pode divulgar fake news, pode não sei o quê, tudo vai rolando. Assim, eu vejo muito, assim, quando se fala em dados, a gente fala em dados brutos. Esse dado bruto, quando ele é objeto de tratamento, ele extrai uma coisa chamada informação. E um dado pode ter, tecnicamente, eu não sei se você concorda assim comigo, de um mesmo dado é possível extrair milhares não, mas muitas informações, dependendo do que a quadrilha quer. Então, por exemplo, você tem dados não sensíveis que, se acoplados a outros dados também não sensíveis, geram, quando tratados, uma informação pertinente a um dado sensível. Então, por exemplo, um funcionário que recorrentemente ele vem marcando consultas médicas num cardiologista ou no endócrino, se você começar a juntar as informações, você vai ter, ainda que indiretamente, um dado sensível sobre a saúde daquela pessoa. Esse tipo de controle, não sei o que você pensa disso, ainda que o órgão regulador da proteção de dados ela tente criar mecanismos. Eu tenho uma experiência que eu liguei numa empresa, tive esse problema e falei, eu queria falar com o encarregado de dados. O DPO. O DPO, exatamente. Eu queria falar com o encarregado de dados. A pessoa que, tecnicamente, está aqui para falar comigo. Não quero falar nem com o chefe, nem com o operador, nem o controlador, nem o operador. Eu quero falar com os encarregados. A moça me falou assim, o quê? Eu falei, vocês não têm? Pois é. É o encarregado? Não. Com quem eu falo? Com o SAC. Falei, mas o problema não é consumirista. Apesar de ter a ver com a informação. Eu quero falar com o encarregado. Como é que meu dado chegou lá naquela empresa para ela me mandar e-mails com todos os meus dados? Eu não me lembro aqui de cabeça, então não vou dar um dado para que daí depois eu possa estar errado, mas eu diria que entre 40% e 50% das empresas no Brasil ainda não tem o DPO, o que mostra o seguinte, que a LGPD não pegou, porque a LGPD primeiro falava da obrigatoriedade de você ter o encarregado, inclusive falava ali que o encarregado, dependendo do tamanho da empresa, já tinha que ser indicado no site da empresa o nome do encarregado. Não, isso aí é uma raridade. Não... Então, assim, você vê, não pegou nesse aspecto. Daí, segundo motivo que a LGPD não pegou, que é assim, o primeiro grande caso na LGPD foi, na época da pandemia, foi parar na ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um vazamento de dados do Ministério da Saúde, na época do cartão SUS, que pegou 120 milhões de pessoas. E ali todo mundo ficou acompanhando, falou, peraí, porque se você não vai punir um vazamento de 120 milhões de pessoas, você não pode punir a empresa que estava tratando um dado lá de 50 pessoas e você vai multar ela, né? E aí o que aconteceu? A ANPD, que no começo foi criada inclusive como uma autarquia vinculada ao próprio governo. Hoje é uma agência, não é? É uma agência, mas no começo era uma autarquia, quer dizer, ela não investigou. E a partir dali, as pessoas que mexem com a LGPD começaram a perceber o seguinte, peraí, se a autoridade não pode investigar um vazamento de 120 milhões de dados pessoais, ela vai investigar o quê? E a partir dali a coisa foi ficando meio nebulosa. E hoje a ANPD diz o seguinte, e assim, aqui não vai uma crítica aos profissionais da ANPD, não. Claro, eu conheço vários profissionais, pessoas preparadas e que conhecem do direito digital. A crítica vai à capacidade institucional de você botar para funcionar. Então, por exemplo, do ano passado para esse ano, você cortou 30 e tantos % da verba da autoridade. E nesses cortes que o governo tem que fazer todos os anos para se adequar ao orçamento, eles vão cortando essas áreas. Então você pega uma autoridade, né, apesar de ser a ANPD, a gente não chama de agência, é uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim. Eles não têm estrutura de fiscalização.
Então, se você for, porque eu recebi uma denúncia, houve um vazamento de dado, uma empresa tá tratando de forma errônea os dados dos usuários dela, como que ela vai fiscalizar? Ela não tem pessoal para ir na empresa, ela não tem pessoal para pedir para a empresa enviar um sistema para ela e analisar, ela não tem estrutura. E sem estrutura você não fiscaliza. Então a gente fala assim, até hoje, quais foram as multas ou as punições aplicadas pela ANPD 5 anos depois do advento da LGPD? Não tem. Então é difícil. E aí eu ouço até muito cliente que a gente também já fez a implantação da LGPD, porque antigamente, quando a LGPD surgiu, e surgiu o prazo para você adequar a sua empresa à LGPD, os empresários correram. Os empresários falaram, não, mas eu corro, porque multa pode chegar a 5 milhões, multa do faturamento. Então os empresários te procuraram, correram, fizeram as modificações, a gente fez muito treinamento em empresa, orientou muito como se atende, criou cartilhas, criou tudo aquilo. Passou um ano, o empresário vira para você e fala, pô, aquilo lá serviu para te dar honorários, né? Porque de efetivo, nunca ninguém aqui veio olhar o que eu fiz, nunca ninguém quis saber o que eu fiz, nunca, tipo, na prática não existiu uma... Mas eu vejo muito aí a seguinte questão. Certos órgãos, eu vou falar em geral para não arrumar encrenca com ninguém aqui, mas posso falar de cadeira. Certos órgãos, eles não fiscalizam os grandes e são extremamente severos com os pequenos. Então, você tem você pega uma reportagem em qualquer lugar que a empresa X vazou dados, uma empresa pequena, parará, porque tecnicamente o seu faturamento delimita Uhum. o tamanho da sua proteção em si de dados. Como você mesmo disse, quadrilhas internacionais têm um faturamento absurdo que rompem isso com facilidade. Eu me lembro de um professor que dizia que o fato corre e o direito anda. O fato é sempre mais rápido. Então, e nessa área digital, então, a coisa ficou, né, o direito tá a pé, o fato tá de... É que aí você tem, eu diria que, além do fato sempre correr muito mais do que o direito, você tem uma outra questão que é o que aconteceu com todas as agências reguladoras no Brasil, que foram criadas para serem independentes e funcionar como um órgão, porque você tinha que cada setor, você pegava, por exemplo, o setor de telecomunicações. Então você fala, não, só no Ministério das Telecomunicações fiscalizando não está dando muito certo. A gente precisa ter uma agência que vai efetivamente fiscalizar as operadoras. E aí sim foi, no saneamento básico, água, em todos os... E aí houve essa cooptação política em que as agências passaram a ter indicados políticos, em vez de ter as pessoas de carreira, e aí você passou a ter uma maior ingerência política e as agências se tornaram cada vez menos efetivas, né? Por exemplo, a Alemanha, salvo engano, já te cortando, perdão, posso estar enganado, mas a Alemanha é um dos países que acabou com o sistema de as agências. Porque não adianta, você tem a cooptação política, você tem a seleção política do que vai ser fiscalizado, do que não vai ser, né? Então eu acho que eu acho que não só na Alemanha, eu acho que esse modelo de agência reguladora é um modelo que tem que ser revisto. Ele foi um modelo muito bom naquele momento, pós-Constituição de 88, um modelo neoliberal que criava a agência reguladora para que você tivesse uma fiscalização um pouco mais independente, mas eu acho que ele não deu certo. Ele deixou muitas falhas. Então você olha em qualquer setor, você olha e fala assim, telecomunicações, putz, todas as empresas falham. Água, estão falhando. Energia elétrica, estão falhando. Então talvez você tenha que realmente fazer um debate aprofundado e discutir se é o caso de se continuar com agências que basicamente empregam apadrinhados políticos, ou se é o caso de você pensar num modelo de outro modelo um pouco mais moderno de fiscalização. Sim, é mudar a estrutura. Eu gosto sempre de indicar, se você não leu, gostaria muito de te presentear com o livro. Existe um dramaturgo norueguês, adoro essa peça dele, é o Henry Ibsen. Ele tem uma peça de teatro que chama O Inimigo do Povo. O médico de um balneário lá numa cidade X, ele descobre que os canos são muito velhos, os canos estão todos corroídos, e que está havendo uma infecção da água
que pode causar um problema assim, sanitário incomensurável, enorme, pode até matar as pessoas. Mas a cidade vive em torno daquele coisa. E ele vai, manda amostras das águas para a capital da Noruega, aonde é analisado e volta e confirma a tese dele, dizendo, você tem razão, tá tendo uma bactéria X aqui que vai ser um problema sério. Aí ele começa a falar em todos os lugares, o prefeito o apoia, aliás, é irmão dele, mas quando ele fala assim, vai ter que fechar o balneário, e o jornal está do lado dele, o prefeito está do lado dele, a elite burguesa está do lado dele. Quando ele fala, vai ter que fechar o balneário, mas o IPC é tão bonito em mostrar como é que a coisa muda, entendeu? Como é que a coisa muda, porque a política ali da cidade do balneário, o prefeito fala para ele, mas peraí, se eu fechar o balneário, bom, a cidade vive em torno do balneário. Eu mesmo tenho tantas casas alugadas para pessoas que vêm para o balneário. A preocupação dele. Eu tenho casas alugadas de pessoas que vêm para ficar no balneário. Vai acabar esse comércio em torno do balneário? Ele falou, vai, só que vai salvar tantas mil vidas. O que acontece? Ele vira o inimigo do povo. Então, é bem isso. É bem isso. Eu queria mudar de assunto agora e te perguntar uma coisa. Você poderia explicar para a gente aqui, para o nosso pessoal, o que é efetivo? Porque é tanta versão que é difícil a gente... O que foi efetivamente o caso do metanol? O caso do metanol, eu acho que é importante primeiro a gente dizer como é que a gente obtém as informações, né? Então, pela mesma metodologia, a gente acompanhou os inquéritos que estão abertos, né? E são públicos, então as pessoas podem acompanhar esses inquéritos e os depoimentos que foram prestados. Então, a via de início, a gente está falando da contaminação por metanol, que inclusive gerou aí, já chegamos a uma dezena de mortes, né? E a via de início aquela suspeita. Isso foi obra de alguma organização criminosa? E aí você tem, já primeiro, duas versões que coincidem. A primeira foi, quando se iniciou a investigação com essa hipótese, se constatou que não fazia tanto sentido. Porque geralmente a organização criminosa, ela concentra atividades. Então vou dar um exemplo para você. Quando você está falando, por exemplo, de falsificação de cigarros falsificados que chegam no Brasil. Eles têm uma hierarquia quase empresarial numa organização criminosa em que você tem o setor que comanda, o setor que faz a operação, o setor de logística que distribui, mas você tem uma determinada hierarquia. E aí você percebeu que no caso do metanol era meio bagunçado, você não tinha hierarquia. Você tinha um caso aqui, então você falava, não, se foi aqui em São Paulo, pode ser organização criminosa X. Tá, mas teve um em Recife, que é outra organização criminosa. Teria que então haver um cartel entre elas, no Brasil inteiro, e vários caras. Então, começou a cair por terra isso. E aí, extraoficialmente, alguns dirigentes, aqui de São Paulo, você sabe que você tem dirigentes de organização criminosa que são famosos, né? Sim. Então, o principal dirigente da organização criminosa aqui em São Paulo teria dito extraoficialmente o seguinte, ele falou, escuta, eu vou matar o meu consumidor. Eu vi isso, é perfeito. Nós não somos tão idiotas assim. Ele falou, primeiro é o seguinte, se eu estou vendendo ou vou vender bebida batizada, combustível batizado, ou vendendo, se eu matar o cara, eu mato o meu consumidor ou eu crio um terrorismo que ninguém mais consome? Aonde eu ganho com isso? E segundo, muitas vezes ele usa a bebida até como uma porta de entrada para que ele possa vender outras drogas. Sim, claro, claro. Ele falou, eu estaria prejudicando o meu negócio duplamente. Quer dizer, e convenhamos, eles não são tão bobos assim, eles funcionam empresarialmente, né? Então foi caindo essa hipótese e aí começaram a investigar a segunda hipótese mais provável, que é fábricas de fundo de quintal. Sim. Né? Que é a linha que está se seguindo. E aí a gente começa a voltar ao passado e ver o seguinte, quem é que nunca ouviu o termo, essa bebida é batizada. Eu fui num bar, tinha um uísque, tinha uma vodka, bebida batizada, essa bebida não está boa, essa bebida está batizada. Se a bebida está batizada, significa o quê? Que você tem uma indústria realmente que há muito tempo fabrica, só que aparentemente alguém aí perdeu a mão. E aí a fase atual, até onde eu vi dos inquéritos, é o seguinte, primeiro,
pode ter havido um acidente quase que industrial, que é assim, as fábricas que falsificam, embora sejam de fundo de quintal, elas compram a garrafa que vai servir de insumo para colocar o líquido falsificado de um mesmo distribuidor. E esse distribuidor, que ele faz o quê? Ele recicla, de certa forma, ele compra todas as garrafas usadas, lava e manda as garrafas novas para serem envasadas. Nessa lavagem, a lavagem pode ter acontecido com metanol e resquícios do metanol. Lugar nenhum. Isso está nos inquéritos. O resquício do metanol pode ter ficado em algumas garrafas, e você sabe, eu não sou médico, mas a gente sabe que basta uma pequena quantidade, Sim. acho que 30 miligramas, alguma coisa, que você já tem um estrago potencial, seja para cegueira, seja até para o efeito morte. Então, essa é uma das hipóteses que está se trabalhando hoje. Tá? E aí, como que você consegue solucionar isso? Descobrindo todas as supostas fábricas de fundo de quintal que adquiriram as garrafas desse determinado fornecedor. Então só existem hoje duas hipóteses mais prováveis. Ou foi na lavagem da garrafa, ou foi a fábrica de fundo de quintal que na hora de fazer a composição, que eles jogam o etanol, eles jogaram o metanol. Quer dizer, mas não foi uma ação organizada, né? E isso tem um lado ruim, porque quando você tem várias fábricas de fundo do quintal, é muito difícil. Ah, sim, concordo. E aí todo mundo viu as imagens na internet em que você tem garrafas perfeitas, rótulos perfeitos, feitos sob encomenda, são rótulos em que se cola na hora o rótulo perfeito, se cola o selinho de autenticidade, em alguns casos se coloca um lacre, quer dizer, é imperceptível. Então, os bares que sofreram muito com isso, que perderam muito movimento, né? Vários deles começaram a colocar, eu sei porque como eu estou em Pinheiros, eu estou ao lado da Vila Madalena, e os bares começaram a colocar nas portas cópia das notas fiscais mostrando aonde eles compraram a bebida. Que interessante. E falam, eles só pagaram o preço, alguém fala, você pode chegar. Pode beber aqui, que aqui não tem. Aqui o local onde eu comprei, o distribuidor é oficial, tudo é oficial. Mesmo assim, as pessoas ainda não estão receosas em voltar, tá todo mundo um pouco... isso vai levar tempo. Sim, apelo social muito grande. Mas é aquela coisa óbvia, porque você teve aí nos bairros onde aconteceu, infelizmente, as mortes, quer dizer que todo mundo viu entrevista na TV falando, mas de quem que você comprava? Eu comprei do Zé, não sei do quê. Mas como do Zé? Não, porque o Zé me falou que a vodka que custa lá R$50, o cara me vendeu por 10. Então, não, mas daí você tem... o professor Adilson, ex-Adilson Dallara, ele tem um artigo muito bom que se chama O Absurdo Evidente, em que ele diz assim, existem os ilícitos, existem isso, existe aquilo, né? Tudo contra o direito, mas tem coisa que é absurdamente evidente. É absurdo, isso aí é um absurdo. Você pegar uma bebida que mesmo no Dutch Free, no free shop, custa 40, você compra por 10. Não, e mais do que isso, né? Você compra sem a nota. Porque assim, hoje em dia, lógico, você compra sem a nota porque o cara vai falar para você, não, eu tô te vendendo barato porque sem a nota eu não vou pagar imposto. Mas na realidade, pro dono do bar, quer dizer, a nota é a procedência. E hoje você precisa ter a procedência da bebida. A nota é de quem eu comprei, da onde veio essa bebida. Ultrapassou o tributário, né? O Brasil não produz metanol, a gente produz etanol, né? Então, o metanol, ele tem que ser importado e de forma legal, e você necessita de autorização da ANP, da Agência Nacional de Petróleo. Rapaz, que legal. Então, quando você vai fazer essa importação, eles sabem todos que trouxeram metanol para o Brasil. Então, por exemplo, se nós quisermos importar o metanol, você não consegue. Só grandes indústrias, grandes canaviais, grandes produtores conseguem trazer. Então, por isso que no começo se desconfiou. Falou o seguinte, peraí, então você precisa ter uma grande organização trazendo esse metanol para cá. Então, aí falou, pode ser que seja o crime organizado que está trazendo esse metanol, mas não. O crime organizado pode até trazer o metanol através de alguma empresa laranja, mas a empresa está lá registrada, a ANP sabe exatamente quem traz metanol ao país. Então você tem um controle da entrada de metanol no país. E aí que se considerou o seguinte, é impossível que seja uma organização criminosa,
pela pulverização que se fez. Então você fala o seguinte, bom, se fosse organização criminosa que comanda São Paulo e alguns outros estados, você não chegaria em estados onde são outras organizações que estão comandando. Que também aconteceu. Não, raciocínio perfeito, brilhante. Agora, me diz uma coisa, a fiscalização e a responsabilidade por tudo isso. Então, outro dia eu vi uma entrevista que eu até achei engraçada, porque o dono do bar, tinha um dono de bar, onde uma das pessoas faleceu, falando o seguinte, não, eu não tenho responsabilidade, eu também sou vítima, porque eu só comprei... Não, ele tem responsabilidade. Sim. É óbvio que ele... E a gente não está falando nem do aspecto somente penal, quer dizer, no aspecto penal, foi ele que serviu uma bebida que causou uma morte, um efeito morte. Aí você vai no aspecto penal, você ainda vai discutir dolo, culpa, você vai discutir uma série. Entendo. Mas do ponto de vista civil e do consumidor, fornecedor sempre responde. Não, e ele assumiu um risco muito grande que você comprar Sem nota, você compra sem nota, por um preço mais baixo. Você não quer ter responsabilidade? E mais do que isso, se você aplicar o Código do Consumidor, a responsabilidade é objetiva. Sim, concordo. Se você for por direito civil, você ainda pode discutir o tipo de responsabilidade, mas e eu acho que aí é Código Consumidor pura, você uma pessoa entrou lá para consumir, comprou e tal. Responsabilidade do bar é objetiva. Todo mundo que está no processo de produção do serviço, Todo mundo vai responder. entrar. A gente tem sim trabalhado muito com uma linha que eu queria que você voltasse aqui para a gente se falar. Só vou falar por uma questão para fomentar o debate. A associação aceita adeptos. Sim. Eu posso entrar lá e me inscrever. Sim. Então. A associação, ela não tem nenhum fim lucrativo. As pessoas que trabalham na sua associação, elas trabalham voluntariadas, são de outros escritórios de advocacia, qualquer pessoa pode trabalhar lá, inclusive, e também não cobra nada. Nós não cobramos nem por taxa de associação, não tem nada. Ela é feita para ser um serviço de prestação pública. A gente poderia enviar cases, artigos, esse tipo de coisa? A gente está presente sempre na mídia, a gente tem publicado artigos, tentando difundir. Por exemplo, agora a partir da semana que vem a gente vai estar na grande mídia divulgando o relatório dos golpes de 2025. Que ótimo. Que foi finalizado agora, o número que vai até o final do terceiro trimestre, até o final de setembro. Final do ano a gente vai finalizar. É um adepto novo lá. Então a gente divulga, e mais do que isso, ele é um relatório completo, porque, como eu disse, não interessa só eu chegar e falar os golpes são esses, pum. Não. Para eu ter credibilidade, eu preciso dizer para você como é que eu apurei que os golpes são esses. Sim, claro. Qual foi minha metodologia. O essencial, claro. Como eu trabalhei, como você pode checar que meus números são verdadeiros. E eu preciso dar também no meu relatório a forma de prevenção de cada um dos golpes. Puxa, é muito bom. Porque senão ele não serve. Não adianta eu apontar o problema se eu não der uma solução. Sim. O escritório lá, eu tenho o hábito, até com os clientes meus, hospitais, clínicas, médicos, eu falo o seguinte, olha, no documento que seja aí o cara escolhe, seja no termo de consentimento informado, seja simplesmente na contratação, coloque sites confiáveis, entendeu? Para tirar aquela responsabilidade, não, ou melhor, para tentar repartir a responsabilidade com o consumidor. Você não pode pôr o próprio site, né? Eu tive cliente que queria colocar o próprio site. Falei, cara, isso é uma idiotice que tem, você está fazendo autopromoção. Não, e você tem uma outra realidade que é o seguinte, quer dizer, para que você perca a sua credibilidade, basta um ato sem fundamento. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, você associação, você entidade, você instituição, você tem que dar uma informação e essa informação ela tem que ser checada e você tem que ter credibilidade. Hoje a nossa associação, por exemplo, ela está mencionada no próprio site governamental como fonte de número de golpes. Então no .gov lá, você entra lá na Secretaria de Comunicação, de Mídias Sociais, você vai encontrar lá a referência a DDP, você vai encontrar a referência a nós no portal do Senado, que também utiliza os nossos números para fazer levantamento, e em vários outros locais. Mas, credibilidade, você sabe como é que é. Para você conquistar, você leva muito tempo, e a gente é advogado há muito tempo para conquistar a credibilidade. E para você perder, basta um ato errado. Então, a gente sempre trata com muita responsabilidade todos os dados, todos os números, justamente se eu divulgo pela associação e falo, não, o número foi esse, e vai me aparecer uma
Febraban, vai aparecer qualquer outra, fala, não, o número não foi esse, foi aquele. Aí já começa a ter uma dúvida. Mas a segurança dos teus dados está no método de apuração. Você concorda comigo? Mais do que isso, eu digo o seguinte, não se importe tanto com números, porque o número ele pode ter aquela coisa. Quantos deixaram de comunicar um golpe? Mas a grande parte. A grande parte. Então é assim, se preocupe com o que está acontecendo, com qual é o golpe e como eu faço para prevenir esse golpe. Tudo isso trouxe uma rarefação da responsabilidade civil individual. Porque você trouxe um outro elemento, que é o elemento confiança para a relação consumerista. E você tem aquele cara que simplesmente faz a propaganda, você teria, entre 1000 aspas, uma cúpula elegendo do caso seguinte, olha, você deveria olhar mais. O que você pensa disso? Eu tenho visto a jurisprudência nesses casos. Eu vou começar citando o seguinte, a gente teve agora há pouco a CPI das bets. Sim. Foi acompanhada, sim. Embora a gente sempre fale assim, a CPI nunca dá em nada, acaba tal. No caso da CPI, pegou o relatório, enviou para o Ministério Público. E tá dormindo lá. E tá dormindo lá. Mas no relatório, quando você lê o relatório da CPI das bets, aparece lá o pedido de indiciamento de 2 influencers, a Virgínia Fonseca e o Rico Melquiades. E o fundamento jurídico que se traz para o indiciamento faz uma explicação muito boa entre quando você é um influencer e faz apenas uma publicidade, você assinou apenas um contrato publicitário, você vai lá, lê o texto que aquela publicidade diz, como um ator ou uma atriz de televisão pode fazer, claro, né? E aí você tem a sua responsabilidade limitada. E quando você faz um testemunhal, que foi o que esses influencers fizeram e fazem, ele diz o seguinte, não, é muito bom jogar, olha aqui, eu vou jogar e vou ganhar. E entra numa conta que a gente chama de conta demo, programada para ele ganhar, que é diferente da conta normal da população. Então, nesse caso, é óbvio que ele tem responsabilidade e por isso se pediu o indiciamento, porque ele foi partícipe de uma publicidade enganosa que ele sabia que era enganosa. Interessante. Perdão. Perfeito. Ele sabia que era enganosa, porque se ele recebeu uma conta fake ou demo, em que lá você ganha, sendo que no caça-níquel normal você perde, e ele fez a demonstração, olha aqui, gente, tô jogando, ganhei, entendeu? Então ele sabia, ele participou. Além disso, eles também pediram indiciamento pelo crime de estelionato. Por quê? Porque eles tinham uma cláusula contratual em que eles ganhavam pela perda dos apostadores. Então eles ganhavam um percentual do que os apostadores perdiam. Mas isso é absurdo, isso aí ultrapassa o consumerismo. Isso aí tá pleito penal. Tanto que também no pedido da CPI, tá lá, crime de estelionato. Então o pedido de indiciamento aí é criminal, né? Então, isso tudo para dizer o seguinte, quando você tem hoje a figura do influencer, eu costumo dizer o seguinte, o influencer também tem que se profissionalizar. Essa coisa de eu posto o que eu quero, eu falo o que eu quero, não tenho responsabilidade nenhuma, acabou, tá acabando. A gente tá vendo toda semana tem notícia de influencer sendo preso. Ou porque faz lavagem de dinheiro, ou porque não declara renda, enfim, milhares de coisas. Porque se tinha aquela ideia de que eles podiam fazer tudo. Isso vai acabar. O influencer ele é responsável, como qualquer pessoa tem que ser responsável pelo conteúdo que posta, pelo conteúdo que fala, pelo que afirma, né? Não, sim. E eu queria te colocar uma questão muito mais, assim, na base ela é doutrinária, mas ela tem efeitos práticos. Os novos danos. Então, por exemplo, o cara que consome determinado produto propagandeado ou criado tem a marca do influencer. Queria saber as suas opiniões sobre isso. Na minha opinião, o direito consumerista ele trabalha com uma visão tradicional da vulnerabilidade como presunção absoluta, né, sobre o consumidor, sem embargo das vulnerabilidades criadas. Ele tem um artigo sobre, por exemplo, vulnerabilidade do médico perante o ambiente hospitalar, quer dizer, que são aquelas vulnerabilidades ocasionais e criadas. Tá. Quando algum colega nosso se demanda uma ação indenizatória, ele coloca lá o arroz com feijão. Dano material, dano moral, e em alguns casos dano estético. Pimba, e vai. Há um caldeirão de sopa de bruxa que tá dentro do dano moral. Tá.
Você tem alguns autores que trazem os novos danos decorrentes principalmente da questão técnica, né, da internet. Então, por exemplo, o desvio produtivo do consumidor, a perda do tempo útil. Né? Alguns autores defendem o seguinte: ó, isso aqui é um dano que não é moral, obviamente não é material e muito menos estético. É um dano à parte, é um novo dano. Aí vem a minha pergunta efetivamente. Você acredita que o elemento confiança, né, naquela relação seguidor e divulgador, essa relação, ela pesa na responsabilidade civil do influencer? Bom, eu acho Como autônomo. eu acho que obviamente pesa, mas a gente tem que primeiro lembrar o seguinte: quando a gente está falando do tipo de dano que existe, quer dizer, primeiro a gente está remetendo à Constituição, que definia lá os danos morais, materiais e até o próprio estético e tal, e a gente está remetendo ao Código Civil, né? Lembrando que a gente está falando da última versão do Código Civil de 2002. Sim, perfeito. E se antigamente você falava 2002, nós estamos em 2025, ainda é muito recente, hoje em dia não é mais. A mudança do modelo social, tanto que há projetos novos aí para se fazer novo Código de Processo, novo Código Civil, rapidamente para que você aborde questões que até então não existiam. Tá? E tudo está tão ultrapassado em todos os pontos que quando você fala de responsabilidade, não dá mais para você dizer você tem a responsabilidade moral, você tem a responsabilidade civil, você tem a responsabilidade do consumidor. Não dá mais para você encaixar todas as hipóteses só nesse tipo, sabe? Concordo. Então aí vem aí o que você falou dos novos danos. Então, é necessário que você faça uma reformulação, porque se você não fizer uma reformulação na regulamentação, na legislação, você vai ficar dependendo, obviamente, da jurisprudência dos tribunais. É o que eu ia dizer agora. Mas você não acha que deveria haver? Aí vinha a minha questão. Queria muito submeter a você um artigo que eu tenho sobre esses novos danos, principalmente essa questão da confiança. Eu estou dizendo assim, há um caso em Portugal, em que o cara contratuou com base, né, nessa estrutura de confiança na confiança nos influencers, e o advogado entrou com ação de dano moral e material e parará. Só que o advogado colocou um dano autônomo, dizendo o seguinte: olha, aqui houve uma violação da confiança, a violação da legítima expectativa, que embora esteja presa à boa-fé objetiva, lá os assim, deveres anexos, a internet criou uma nova versão que a boa-fé já não abrange, certo? Em todos os aspectos. É que nem o projeto de modificação do Código Civil, em que você traz um novo modo de se implantar a boa-fé objetiva em contratos de longo termo. Aí vem minha pergunta: a quebra da legítima expectativa do consumidor é uma categoria autônoma que a gente poderia tentar forçar o juiz e dizer: ó, o direito anda, o fato corre, há um dano que tem que ser reconhecido? Eu vou um pouco além. Como hoje a gente até iniciou falando de que mundo virtual e mundo real hoje em dia estão muito interconectados, são quase uma coisa só. Eu acho que você tem que ter uma categoria de danos decorrente de relações de internet, decorrente de relações virtuais. Sim, concordo. Porque hoje em dia não tá consegue preso ao físico. Isso. E você não consegue enquadrar muitas vezes ali. Eu já defendi influencer acusado de algumas coisas em que a minha defesa foi simplesmente dizer: isso não se encaixa em nenhuma categoria, isso daqui não é dano moral, isso daqui não é responsabilidade civil. E aí o juiz acolhe, o juiz fala para você: realmente não é. Não está nenhuma dessas hipóteses, não está naquele caso tradicional do que se definia como culpa, de que a gente tem que falar em imperícia, imprudência, negligência. Não está dentro de nenhuma das categorias. Mas o que é, hoje em dia, você ter uma relação de confiança com base numa relação virtual, que ela é de internet, né? E que te cause dano. Porque assim, o influencer, ele não entra nem na categoria da responsabilidade objetiva, nem na categoria da responsabilidade pelo risco do 927, parágrafo único. Eu ainda acredito muito, assim, a jurisprudência tem um papel e criador nesse ponto, exceção de pré-executividade a partir daquele parecer do Ponte de Miranda. Princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, onde é que está escrito?
Não, vou dar outro exemplo para você. Por exemplo, princípio da territorialidade. Como é que fica com a internet? Então, vamos pegar um caso Um caso assim. Lembra lá do caso daquele Mamãe Falei e tal, que era o deputado que foi lá para a Ucrânia e falou lá aqueles absurdos dele. Da fila das mulheres. Qual a justiça é competente para julgar um ato? O local onde o ato foi cometido, que foi na Ucrânia, que ele deu a declaração. A justiça do Brasil, como? Se não foi cometido aqui, e o princípio da territorialidade não abrangeria. Então você está falando de extraterritorialidade num ato de internet. Eu tenho um caso muito parecido. Vamos ver o que vai dar, mas a minha tese é: a competência não está apenas no lugar aonde o ilícito foi cometido. Mas você percebe o seguinte, quando a gente está falando hoje em dia de jurisdição, e você tinha como base da jurisdição um princípio territorial, isso deixa de ser tão absoluto. Porque a jurisdição, ela pode abranger atos extraterritoriais. Uma vez que transita isso pela internet, não tem interesse. É isso, claro. A internet trouxe um fenômeno em que a narrativa, em que as imagens, em que todo esse construto virtual, ele quer se mostrar como algo real na atividade. Como assim você não tem, como o Estado é deficitário, como você mesmo falou, na fiscalização, você acaba comprando as palavras como uma realidade. Né? É uma coisa muito perigosa, porque você vê, por exemplo, na nossa área, às vezes a gente está conversando com alguém que não é da área jurídica, e a pessoa te fala, não, eu li, pelo que eu vejo na internet, o melhor advogado do Brasil é o fulano de tal. Eu falo, mas, poxa, eu que sou da área jurídica, eu não sei quem é o melhor advogado do Brasil, até porque tem muitos bons advogados em todas as áreas. Sim. Não, mas ele é o cara que aparece ali, que tem mais seguidor. Como há uns anos atrás apareceu um grande médico que era o Dr. Bumbum. Então o pessoal fala, não, o melhor médico para mulher fazer uma cirurgia nos glúteos é o Dr. Bumbum. Até que morreu gente dentro do consultório do cara. Critérios de avaliação foram Então pro saco. é isso que acontece, quer dizer, a rede social ela cria essa persona em que o julgamento ele é imediato pelo que está lá. Se você perguntar para a pessoa, falar, mas por que aquele advogado é o melhor? Não, porque ele é o que mais aparece. É medíocre. Mas a rede social ela cria essa distorção. Vou dar um exemplo para você, meu exemplo. Por exemplo, se eu pegar e falar assim, hoje eu vou aqui nesse post explicar como é que funciona, por exemplo, a pensão gravídica, pensão para uma pessoa, para a mulher, ninguém vai assistir. É verdade. Então, se eu falar para você o seguinte, olha, sabe fulana de tal, a atriz tal, ela tá grávida e pediu pensão, todo mundo assiste. Ou então você falar assim, como esse cara, você que tá grávida e o pai da família e o pai não quer pagar, você sabia que você tem direito a isso. É assim, virou uma a forma a linguagem própria e a linguagem rápida, né? A solução tem que ser rápida. Hoje eu estava comentando o seguinte, se você reparar nessas últimas operações que a Polícia Federal tem feito e tem prendido vários influencers, a gente há 2, 3 anos atrás falava, mas o cara faz o que quer, não acontece nada. O cara tá lá lavando dinheiro, não acontece nada. O outro tá fazendo rifa online, não acontece nada. Não acontece porque as pessoas desacostumaram que o tempo da investigação e da expedição do mandado de prisão é um tempo, leva 2 anos, leva 3 anos, mas está acontecendo. Começa a acontecer, só que para a internet não acontece nada, porque a resposta tem que ser imediata no dia seguinte. Então qualquer coisa que não seja uma prisão no dia seguinte, os caras vão... Eu vou te pedir uma coisa, eu queria que você voltasse aqui um dia para a gente falar sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet e o julgamento do STF. E vamos falar, o artigo 19 merece uma horinha de papo. Não, mas então, aí você volta aqui, você me promete, você já sai daqui com o compromisso fixado. Se eu começar... Mas eu queria muito, gente, eu queria muito assim, agradecer vocês. Eu tenho um compromisso aqui. Eu vou trazê-lo de volta aqui para a gente falar sobre os outros assuntos. A extensão do conhecimento dele e a profundidade do conhecimento dele é uma coisa que a gente tem que trazer de volta aqui. Vou te pedir para mandar pergunta, para colocar questões para a gente se discutir. Visite o site da associação.
veja lá na associação os novos golpes. Não adianta ficar em site de rede social, Instagram, notícias passadas e antigas. A associação tem dados concretos. Mais uma vez, estamos na UTI, mas não estamos doentes, muito pelo contrário. Estamos tratando o desconhecimento. Sextou, graças a Deus. Doutor, Muito obrigado, foi um prazer, adorei uma honra. aqui, um excelente papo. Não é nem fale. Espero voltar aqui outra Mas vez. logo, logo, nós vamos falar sobre Marco Civil da internet. Não acabar com uma dancinha ali. Não, aqui não, aqui não. Obrigado. Obrigado. Obrigado, cara. Meu.